Muito bem, então, onde nós terminamos na aula passada? Terminamos com o Moisés Moisés. de que monte? Monte Nebo, quando ele avista a Terra Prometida. E foi depois ele ter pecado contra Deus, e Deus então lhe disse que ele não entraria na Terra Prometida. Mas muito bem, Moisés era um homem maravilhoso, fiel, e continua conduzindo o seu povo até ali, né, a entrada, e aí faz aquele discurso tão bonito, onde ele vai relembrar toda a história da salvação desde então, e, e vai lembrar as leis de Deus e a aliança, e essa ideia que é a ideia fundamental, quando ele diz assim, que vocês podem escolher agora dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho do bem ou o caminho do mal, o caminho de Deus, seguir e estar com Deus, ou não seguir e estar com Deus, né? Então, não seguir e estar com Deus é o caminho da morte, é o caminho, enfim, do mal, do pecado. E se nós estamos com Deus, Deus sempre estará conosco. E isso é muito patente aqui no mundo de hoje, depois que Cristo vem à Terra, o Novo Testamento. Não é tão clara assim essa ação de Deus, porque lá, de fato, se as pessoas se afastavam de Deus, o mal vinha de uma maneira patente, patente, né? E o castigo também, né? E hoje não é bem assim, né? Então, por isso que tem pessoas que estão afastadas de Deus e não está acontecendo nada com elas, ou às vezes até elas estão prosperando mais do que nós. Assim, puxa vida, essa pessoa que não é correta, que não é boa, né, que faz o mal, puxa, parece que para ela a vida é uma maravilha, e para nós que seguimos a Deus, que procuramos seguir os seus caminhos, parece que não. Esse é um grande tema, assim, que às vezes as pessoas me perguntam e por que que isso acontece. Por um lado é isso, que Deus, ele já com a sua vinda é um Deus que se faz criança, se faz um menino, e vai mostrar esse lado do Deus que é todo amor e misericórdia, perdão, e que esse castigo, como era no Antigo Testamento, já não vai mais acontecer esporadicamente, né? Por exemplo, eu acho que a pandemia é uma espécie de castigo, não, enfim, na verdade é só um chacoalhão, vamos dizer assim, que Deus tem feito conosco aqui para pensarmos mais nele, né? E nas coisas importantes dessa vida. Mas nessa ótica assim do Novo Testamento, Deus, ele não é um Deus que vai castigar, vai fazer com que o mal venha de uma maneira tão clara na vida das pessoas. Com certeza, o mal, quando nós nos afastamos de Deus, vem, porque nenhuma pessoa é plenamente feliz sem Deus, né? Se você pega qualquer pessoa que faz o mal, aquilo de alguma maneira vai cutucar a sua consciência. Por isso que a gente diz que tem o sono dos justos, né? O justo de noite deita na cama e dorme em paz. E o homem que não é correto, que faz o mal, é difícil que vá dormir em paz. A nossa consciência está aí. Deus nunca tira a nossa consciência para perceber os nossos erros. Nós podemos, fazendo atos maus um depois do outro, criar uma crosta nessa consciência, mas ela nunca desaparece, nunca desaparece. Então, a pessoa que não está fazendo bem sempre vai ter alguma dor, vai ter algum, né, interiormente não vai estar bem, não vai estar bem, né? Não sei, basta uma coisa pequena, se
vocês ofendem alguém, o marido ofende a esposa e tal, a consciência vai bater, né? E a pessoa, enquanto não resolver isso, ela não vai ficar em paz. Então, hoje é mais esse o sofrimento que as pessoas sentem, né? Que é o sofrimento de não estar, enfim, na união com Deus, na intimidade com Deus quando nós pecamos. E Deus até ele permite que as pessoas más prosperem. Por quê? Porque elas não vão ter o céu, né? Não vão ter o céu. Então, na sua bondade, é como se Deus permitisse que essas pessoas tivessem enfim, algo de felicidade nas suas vidas, né? Uma felicidade aparente, porque depois já não terão na vida eterna, né? Essas pessoas que fazem o mal e não querem se arrepender, né? Então, Deus também, como um pai, ele vai permitir que haja, enfim, alguma felicidade para elas, não é? Muito bem. Então, Moisés faz esse discurso tão bonito, já sabendo que vai haver desvio por parte desse povo e que eles vão acabar sendo exilados, vão perder a terra prometida por um tempo. Mas muito bem, então vamos adiante, vamos assistir o livro de Josué. Só um momento, eu vou... Tá. The book of Joshua. Let's back up and remember the story so far. So God chose Abraham, and then his family became the people of Israel. Só um momento. The book of Joshua. Let's back up and remember the story so far. So God chose Abraham, and then his family became the people of Israel, who are then enslaved down in Egypt. And so through Moses, God rescued Israel out of Egypt. He made a covenant with them at Mount Sinai, and he brought them through the wilderness. So Israel then camped outside the promised land, and Moses called them to obey God's commands so that they could show all the other nations what God is like. The book of Joshua picks up right after Moses has died. Israel's ready to enter the land. So the story of Joshua is designed with four main movements. Joshua first leads Israel into the promised land, and then once they're there, they meet all this hostility from the Canaanites, and so they engage them in battle. Then after their victories, Joshua divides up the promised land as the inheritance for the 12 tribes. And then the book concludes with these final speeches that Joshua gives to the people. So let's dive in and we'll see how all of it flows together. The first section begins with Moses' death, and Joshua is appointed as Israel's new leader. And the author intentionally presents Joshua as a new Moses. So like Moses, Joshua calls the people to obey the Torah, which means the covenant commands that they were given at Mount Sinai. And then Joshua sends spies into the land, just as Moses did back in Numbers chapters 13 and 14, except it goes way better this time. In fact, even some Canaanites turn and follow the God of Israel. Joshua then leads all Israel across the Jordan River and into the land. Just like the sea parted for Moses in the Exodus, so here the river Jordan parts and the priests carry the Ark of the Covenant across, leading all Israel with them. Now, in chapter 5, the story transitions. So the people look back to their roots as God's covenant people. And so the new generation is circumcised and they celebrate their first Passover in the land.
But then they turn and Só umas pequenas explicações. Então, bom, a primeira coisa que ele diz aqui das 12 tribos. Então, as 12 tribos, vamos só esclarecer um pouquinho melhor isso. Os filhos de Jacó, que formarão as 12 tribos, eram 12. Só que um deles era o Levi, né? E do Levi surgiu a tribo dos levitas. Como nós vimos, eles vão ser os que vão cuidar do templo, do tabernáculo, perdão, e, enfim, tudo relacionado ao culto a Deus. E eles não terão território, porque, na verdade, eles estarão se locomovendo para lá e para cá, para, enfim, ajudar toda a tarefa da religiosidade do povo. Então, sobraram 11 tribos. Só que uma das tribos se dividiu em duas. Então, voltaram a ser as 12 tribos. Então, só para esclarecer com relação a isso. Depois aqui a circuncisão. Não falamos nada ainda da circuncisão. Aqui diz que Josué, ele, enfim, vendo já a proximidade de entrar na Terra Prometida, ele viu a necessidade de lembrar a Páscoa, né? E circuncidar as pessoas, provavelmente os que ainda não haviam sido circuncidados. Então, a circuncisão, ela surgiu com Abraão, quando Deus ele falou para Abraão que a partir dessa aliança que ele fez com ele, um sinal dessa aliança é a circuncisão nos meninos, né? Então, aqui menciona esse fato. prepare to go forward. And Joshua has this crazy encounter with a mysterious warrior, who, it turns out, is the angelic commander of God's army. And Joshua asks, "Are you for us, or are you for our enemies?" And the warrior responds, "Neither," which shows that the real question here is whether Joshua is on God's side. It makes clear that this whole story is not about Israel versus the Canaanites. Rather, this is God's battle, and Israel is going to play the role of spectators or sometimes supporters in God's plan, which leads to the next section. We find stories about all these conflicts that Israel had with different Canaanite groups. And the first part retells the story of 2 battles in detail, and that's followed by a series of short stories that condense years of battles into a few brief summaries. So the first 2 battles are against Jericho and then Ai, and they offer these contrasting portraits of God's faithfulness versus Israel's failure. At Jericho, Israel is to take a completely passive approach. So they let God's presence in the ark lead them around the city to music for 6 days. And just like Rahab turned to the God of Israel, maybe the people of Jericho would do the same, but they don't. And so on the 7th day, the priests blow the trumpets and the walls come falling down, leading Israel to victory. The point of the story is that God is the one who will deliver his people. Israel simply needs to trust and wait. Now, the next story of the battle. Então, vamos só falar com mais calma dessa tomada de Jericó. Então, foi a primeira cidade, então, né, da Terra Prometida. E aqui, quando fala da Terra Prometida, também nós falamos de Canaã, porque era a região de Canaã. E os canaanitas, né, os habitantes dessa região. Então, a batalha foi com eles. E o que Deus estabeleceu para conquistar a cidade de Jericó? Que nós lembramos aqui em outra ocasião, que é tida como a cidade mais antiga do mundo. Então, ela tinha uma muralha e também, como nós lembramos, desde que foi erguido o tabernáculo, a Arca da Aliança foi colocada lá no Santa Santorum
e a partir daí eles conduziam a Arca da Aliança junto com eles, né? E todos os apetrechos lá do tabernáculo e voltavam a montar toda vez que paravam. Então Deus ele pediu que durante 6 dias, olha que coisa interessante, né? Eles dessem a volta na cidade de Jericó e fazendo cânticos com a Arca da Aliança. E que no último dia eles tocassem uma trombeta, né? Não uma trombeta, mas muitas trombetas, e eles invadiriam a cidade. Foi isso que aconteceu. Eles tocaram as trombetas e as muralhas se quebraram. Né? Se quebraram, não precisaram fazer nada. Né? Só através desse barulho, do toque desse instrumento. E aqui fala de Raabe, que é uma meretriz, que quando eles estavam lá planejando a conquista de Jericó, alguns judeus foram averiguar um pouco como que era a cidade, como fazer para conquistá-la, e eles acabam conhecendo uma meretriz chamada Raabe, que eles combinam com ela que ela não fale nada, que, enfim, que eles possam olhar ali, enfim, a cidade para conhecer um pouco mais, e fazem um acordo com ela que se ela fizer isso, eles não a atacarão, nem ela nem a sua família. E isso acontece. Ela, enfim, acaba protegendo os judeus e, enfim, depois acaba, vamos dizer assim, fazendo parte ali deles. But I makes the opposite point. So there's this Israelite named Achan. He steals from Jericho some of the devoted goods that were to belong to God alone, and then he lies about it. It's a pretty lame move after all that God has done for Israel. And so Israel goes into battle with the city of Ai, and they're totally defeated. And it's only after humble repentance and severely dealing with Achan's sin that Israel gains victory. And so together, these two stories, they're placed right up front to make an important point. If Israel is going to inherit the land, they have to be obedient and trust. Então, este Acã aqui era um judeu, né? Era um judeu e entrando ali em Jericó, ele vai pegar uns pertences para ele, né? Sem falar nada, vamos dizer assim, né? Aquilo é meu e então aquilo desagrada a Deus, não é? Enfim, porque a ganância, enfim, esse apego às coisas materiais, e por causa dele só, né, a batalha que eles têm com essa cidade de Ai, eles perdem. Então, no fundo é isso, né? Eles precisam confiar em Deus, confiem em Deus. Se vocês confiam em Deus, tudo dará certo. Então, isso se aplica muito na nossa vida. God's commands. They don't get special treatment. Now, the second part of this section begins with the Gibeonites, a Canaanite people group, and they do just what Rahab did as they turn to follow the God of Israel and they make peace with Israel. This is in contrast to all of these other Canaanite kings who start to form alliances and coalitions, and they want to destroy Israel. So Israel engages them in battle, and they win by a landslide. And so this whole section concludes with this summary list of all of these victories won by Moses and then by Joshua. Now, let's stop for a second, because odds are that these stories and the violence in them, they're going to bother you. And if you're a follower of Jesus, you're bound to wonder, like, didn't Jesus say to love your enemies? Why is God declaring war here? So first, why the Canaanites? The main reasons are actually given earlier in the biblical story. It's that the culture of the Canaanites had become extremely morally
corrupt, especially when it comes to sex. Go check out Leviticus chapter 18. And they also widely practiced child sacrifice. Go see Deuteronomy chapter 12. And so God didn't want these practices to influence Israel. The Canaanites had to go. Which raises the second question. Did God actually command the destruction of all the Canaanites, like a genocide? So at first glance, you look at the phrases used in these stories. They totally destroyed them. They left no survivor or anything to breathe. But when you look a second time more closely, you'll see that these phrases are clearly hyperbole and not literal. So go back to the original command about the Canaanites in Deuteronomy chapter 7. Israel is first told to drive out the Canaanites, but then to totally destroy them. And then that's followed by commands to not intermarry with them or enter into business deals with them. So you can't marry someone that you've destroyed. I think you get the point. The same idea applies to the stories in Joshua. Look closely. So for example, we're told in Joshua chapter 10 that Israel left no survivors in the cities of Hebron or Debir. But then later in chapter 15, we see these towns and they're still populated by Canaanites. And so what we're seeing is that Joshua fits in with other ancient battle accounts by using non-literal hyperbolic language as part of the narrative style. And so the word genocide doesn't actually fit what we see here, especially in light of the stories about the Canaanites who did turn to the God of Israel, like Rahab or the Gibeonites. God was open to those who would turn to him. The last thing to think about is that these stories mark a unique moment in Israel's history. These battles were limited to the handful of people groups living in the land of Canaan. With all other nations, Israel was commanded by God to pursue peace. Go read Deuteronomy chapter 20. So the purpose of these battle stories was never to tell you, the reader, to go commit violence in God's name. Rather, they show God bringing his justice on human evil at a unique moment in history, and how he delivered Israel from being annihilated by the Canaanites. Now, let's go back to the book's design. After years of battles, we see an aging Joshua, and he starts dividing up the land for the 12 tribes of Israel. And most of this section is like lists of boundary lines. And let's be honest, it's kind of boring. It's like reading a map that has no pictures. But for the Israelites, these lists were super important. This was the fulfillment of God's ancient promises to Abraham, that his descendants would inherit the promised land. And so now it was all coming to pass right down to the detail, which leads to the final section. Joshua gives two speeches to the people that are very similar to the final speeches of Moses in Deuteronomy. Joshua reminds them of God's generosity, how he brought them into the land and rescued them from the Canaanites. And so he calls them to turn away from the Canaanite gods and be faithful to the covenant they made. If they do, it will lead to life and blessing in the land. But if they're unfaithful, Israel will call down on itself the same divine judgment that the Canaanites experienced. They'll be kicked off the land into exile. And so Joshua leaves Israel with a choice. What is Israel going to do? That's the big question that looms as the story ends, and that's the book of Joshua. Ótimo. Então, vamos já para o próximo. Livro dos Juízes. Então, deixa eu só parar um pouquinho para explicar. Interessante isso que ele fala, né,
das guerras, né, de que Deus pede para eles entrarem em guerra com aqueles povos. Eu me lembro de um senhor que falava comigo, que fala comigo, e ele dizia assim: eu não gosto do Deus do Antigo Testamento, né? Eu gosto do Deus do Novo Testamento. E, bom, primeiro que o Deus é o mesmo, né? Não é verdade? Deus não mudou. Ele é o mesmo de sempre. Mas é preciso entender todo o contexto. A história, nós, enfim, aprendemos que quando você vai estudar história, você não pode olhar o passado com a mentalidade que você tem hoje, com a cultura que você tem hoje. Você precisa olhar para o passado com a cultura que eles viviam no passado. Eles eram bárbaros. Começa por aí. Eram gente que não tinha negociação, não tinha democracia, né? Isso tudo bem, vai existir na Grécia e vai começar a surgir na Grécia a partir do século V, mas, enfim, era um caso meio isolado ali, né? Então, eram gente assim muito rude e a guerra era muito comum na vida deles, né? E então, enfim, pertencer a um exército, viver batalhas e assim por diante. E Deus, ele, como ele diz aqui, tem essa preocupação de que aqueles canaanitas, né, que estavam fazendo mal, como o infanticídio, né, aquilo estava causando, enfim, uma grande tristeza para Deus e enfim, Deus de alguma maneira, como tinha essa, enfim, né, fazia a justiça de uma maneira mais clara no Antigo Testamento, também como uma forma pedagógica de que nós aprendêssemos, né, que existe a justiça de Deus e, né, enfim, existe a misericórdia, mas também a justiça perante o mal. E então, por um lado, se entende que Deus, enfim, tenha batalhado contra esses povos que faziam o mal. E por outro lado, isso, Deus estava fazendo todo aquele esforço de formar um povo que seguiria os seus caminhos, né? Que seriam como profetas, né? Como sacerdotes, perdão, como sacerdotes. Estava tentando puxar para cima a santidade, né? Para que esse povo fosse um exemplo para todos os demais, né? De um povo que teme a Deus, que segue a Deus. E então, se você fazendo todo esse esforço, você se mistura com outras pessoas que têm outra cultura, que têm outros ídolos, que têm, né, que dificilmente vão aceitar, né, seguir os caminhos, né, como dos judeus. Então é uma situação complicada, né? Então se entende também que, enfim, era uma questão e também particular, como diz ali, de conquista da Terra Prometida para formar aquele povo totalmente alinhado com Deus, né? Na tentativa, né? Depois nós vamos ver que eles vão pecar inúmeras vezes. Enfim, então, para dar uma pincelada aí sobre essa questão da violência, vamos dizer assim, do Antigo Testamento. Então, agora vamos para os juízes. Os juízes, o que acontece? O Josué o Moisés mesmo, era como um juiz. Por quê? Porque ele estava na frente daquele povo e, como nós também já comentamos, ele era um conselheiro. As pessoas o procuravam para tirar dúvidas de como viver a lei, ou sobre questões que iam acontecendo ali no dia a dia. E então a autoridade máxima do povo acabou sendo um juiz. Por quê? Porque não podia ser um rei. Porque se fosse rei, né, como que estivesse ocupando o lugar de Deus. Um único rei, aquele Deus, ele queria deixar muito claro que nós só temos um Senhor, que é Ele. E hoje é assim também, né? Vamos pensar assim, puxa, só tem um Senhor, né? Só tem um Senhor que é
o meu Deus. E então, abaixo dele viriam os juízes, os profetas e a própria lei. Então, Josué vai ser um juiz. E por que fala agora da época dos juízes, né? Porque morrendo Josué, cada tribo vai ter um juiz. E ele é que vai estar à frente daquele povo. Então, no livro dos juízes, o que é descrito lá? A história de um juiz só de cada povo, de cada tribo. Sendo que o tempo dos juízes durou 300 anos. 300 anos. Até que viesse o primeiro rei. Então, 300 anos. Então, só um juiz de cada tribo. Então, houve muito mais, mas não são descritos nesse livro. The book of Judges. So remember, after Joshua led the tribes of Israel into the promised land, he called them to be faithful to their covenant with God by obeying the commands of the Torah. And if they do this, they will show all the other nations what God is like. So Judges begins with the death of Joshua and basically tells the story of Israel's total failure. The book's name comes from the type of leaders Israel had in this period. Before they had any kings, the tribes were all governed by these judges. Now, don't think of a courtroom. These were regional political military leaders, more like a tribal chieftain. And you need to be warned, the book of Judges is very disturbing and violent. It tells the tragic tale of Israel's moral corruption, of its bad leadership, and basically how they become no different than the Canaanites. But this sad story is also meant to generate hope for the future. And you can see this in how the book's designed. There's a large introduction that sets the stage for Israel's failure as they don't drive out the remaining Canaanites. Then the large main section of the book has stories about the growing corruption of Israel's judges. And the progression here shows how Israel's leaders go from pretty good to okay to bad to worse. The concluding section is really disturbing and shows the corruption of the people of Israel as a whole. So let's dive in and we can explore each part a bit more. The opening section begins with the tribes of Israel in their territories in the Promised Land. And while Joshua defeated some key Canaanite towns, there was still a lot of land to be taken and lots of Canaanites living in those areas. And so chapter 1 gives a long list of Canaanite groups and towns that Israel just failed to drive out from the land. Now, remember, the whole point of driving out the Canaanites was to avoid their moral corruption and their way of worshiping the gods through child sacrifice. God had called Israel to be a holy people, and that does not happen. Chapter 2 describes how Israel just moved in alongside the Canaanites and adopted all their cultural and religious practices. And it's right here that the story stops. For nearly a whole chapter, the narrator gives us an overview of everything that's about to happen in the body of the book. This part of Israel's history, the narrator says, was a series of cycles moving in a downward spiral. So Israel became like the Canaanites, and so they would sin against God. So God would allow them to be conquered and oppressed by the Canaanites, and eventually the Israelites would see the error of their ways and repent. So God would raise up a deliverer, a judge from among Israel who would defeat the enemy and bring about an era of peace. But eventually Israel would sin again, and it would all start over. This cycle provides the literary design and flow for the next main section of the book. It gets repeated for each of the 6 main. Então, aqui é interessante, né? Essa espiral aqui que ele diz, né? O povo peca e com o pecado eles são dominados, vai haver alguma opressão daqueles povos que estavam ao redor deles. Então, era isso. Se eles estavam com Deus, né, eles conseguiam manter ali de pé, se manter de pé e, enfim, né, de certa forma, dominando a situação. Bastava caírem no pecado, aí vinha a opressão do inimigo, aí o arrependimento, né, e aí a libertação, né, da sujeição daquele povo lá, paz. Aí passava um tempo, pecavam de novo. O próprio juiz, né? Fala assim, puxa, os juízes são
eram corretos, eram bons. Não, nossa, houve juízes assim péssimos. Judges whose stories are told here. Now, the stories of the first three judges, Othniel, Ehud, and Deborah, they are epic adventures. They're also extremely bloody stories. Either the judge themselves or people who helped the judge, they defeat their enemies and deliver the people of Israel. The stories about the next three judges are longer, and they focus in on the character flaws of the judges, which get increasingly worse. So Gideon, he begins pretty well. He's a coward of a man, but he eventually comes to trust that God can save Israel through him. And so he defeats a huge army of Midianites with only 300 men carrying torches and clay pots. But Gideon has a nasty temper, and he murders a bunch of fellow Israelites for not helping him in his battle. And then it all goes downhill from there. He makes an idol from the gold that he won in his battles. And then after he dies, all Israel worships the idol as a god, and the cycle begins again. The next main judge is Jephthah, who's something of a mafia thug living up in the hills. And when things get really bad for Israel, the elders come to him begging for his help. And Jephthah was a very effective leader. He won lots of battles against the Ammonites, but he was so unfamiliar with the God of Israel, he treats him like a Canaanite god. He vows to sacrifice his daughter if he wins the battle. This tragic story, it shows just how far Israel has fallen. They no longer know the character of their own God, which leads to murder and to false worship. The last judge, Samson, is by far the worst. His life began full of promise, but he has no regard for the God of Israel. He was promiscuous, violent, and arrogant. He did win brutally strategic victories over the Philistines, but only at the expense of his own integrity, and his life ends in a violent rush of mass murder. Now, a quick note here. You'll notice a repeated theme in the main section of the book, that at key moments, God's Spirit will empower each of these judges to accomplish these great acts of deliverance. Now, the fact that God uses these really screwed up people doesn't mean he endorses all or even any of their decisions. God is committed first and foremost to saving his people, but all he has to work with is these corrupt leaders. And so work with them he does. This whole section is designed to show just how bad things have gotten. You can't even tell the Israelites and the Canaanites apart anymore, and that's just the leaders. The final section shows Israel as a whole hitting bottom. There are two tragic stories here, and they are not for the faint of heart. They're structured by this key line that gets repeated 4 times at the close of the book. In those days, Israel had no king, and everyone did what was right in their own eyes. The first story is about an Israelite named Micah who builds a private temple to an idol, and that gets plundered by a private army sent from the tribe of Dan. So they come and they steal everything, and then they go and burn down the peaceful city of Laish and murder all of its inhabitants. It's a horrifying story. When Israel forgets its God, might makes right. The final story of the book is even worse. It's a shocking tale of sexual abuse and violence, which all leads to Israel's first civil war. It's very disturbing. And that's the point. These stories are meant to serve as a warning. Israel's descent into self-destruction is a result of turning away from the God who loves them and saved them out of slavery in Egypt. And now Israel needs to be delivered again from themselves. The only glimmer of hope in this story is found in this repeated line in the last part of the book. It actually forms the last sentence of the story. Israel has no king. And so the stage is set for the following books to tell the origins of King David's family, the book of Ruth, and also the origins of kingship itself in Israel, the book of 1 Samuel. But the story of Judges has value as a tragedy. It's a sobering explanation of the human condition, and ultimately it points out the need for God's grace to send a king who will rescue his people. And that's the book of Judges. E aí, impressões? Natureza humana, né? Natureza humana, meu Deus do céu, não é? Quer dizer, um Deus tão perto deles, se manifestando de uma maneira
tão patente. O Gedeão, que ele comenta lá, é interessante isso, antes de mais nada, que ele fala que Deus se apoia nessas pessoas, apesar de serem, né, tão frágeis, tão, enfim, de um caráter super complicado e tal, o próprio Gedeão, né? Mas, enfim, quer dizer, não é que Deus esteja aprovando o que eles estão fazendo, mas como a gente diz em espanhol, es lo que hay, é o que tem, né? É o que está aí, né? Então, de alguma maneira, esse povo tem que ser liderado e vamos tentar fazer o bem através disso, né? Então, imagina o sofrimento de Deus, né? Vendo esse povo, seus filhos, toda hora se perderem, toda hora se desviarem do caminho. E o Não Gideão, como vejo muito falava, diferente do Rio. pois é, exatamente. Então, que as pessoas hoje falam assim, não, tem esperança, o mundo vai se tornar melhor depois da pandemia, né? Depois, olha, a natureza humana É não é difícil. fácil, não é fácil. O ser humano, olha, enfim, lógico que Deus está no seu projeto de salvação e no fundo os bons, vamos dizer, aqueles que querem seguir a Deus, esses, tudo está servindo para que eles alcancem o céu, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, não é? Deus vai se servir dessas situações para que a gente se santifique, aqueles que querem amar a Deus se santifiquem, com o bem ou com o mal. Por isso a gente fala assim que o próprio demônio, ele trabalha a favor de Deus, né? Sem que ele queira, porque o demônio ele quer a perdição, ele quer que todas as pessoas sigam o caminho do mal, do ódio, mas ele fazendo isso, ele está fazendo com que aqueles que amam a Deus se tornem cada vez mais preciosos, né? Sendo provados, sendo testados e, né, se tornando, né, verdadeiras joias. E então, outra ideia interessante: Deus não perde batalhas. Deus não perde batalhas. O que está acontecendo? Deus está perdendo? É a falha de Deus? O que está acontecendo? Está perdendo o controle do ser humano, da espécie humana? Não, né? Lógico que não. Deus, ele, todo o ser humano e todo existente, como nós dissemos em outra ocasião, são criaturas. Criaturas. E a criatura, por definição, ela não tem o ser em si. Ela não tem o domínio do ser. O ser foi dado. Foi dado. Foi dado e é sustentado. De modo que mesmo o Lúcifer, o príncipe dos demônios, por mais poder que tenha e força, é uma criatura e não tem a menor condição de ganhar de Deus. Nunca vai ter, né? Porque é uma criatura. Deus, a hora que ele quer, ele reduz ele ao nada, né? Então, por isso que Deus não perde batalhas. O que acontece é isso. Deus que o criou também, né? Hã? Foi Deus que Foi o Deus que criou. o criou, né? Por isso Exatamente. ele tudo pode. Criador. Todos os demônios são criaturas, né? São criaturas. Mas esse é o mistério da liberdade humana, no fundo, né? A liberdade humana que opta por ir por um Livre-arbítrio. caminho de livre-arbítrio, que é a coisa mais impressionante que Deus dá a cada um de nós, né? Essa liberdade e não destruir, vamos dizer assim, uma pessoa mesmo, aniquilar. Deus nunca aniquila. A gente fala de aniquilar, mas se uma pessoa acaba morrendo, ela morre, mas a alma dela não morre, né? Então, o que acontece é que Deus, ele vai permitir mesmo nosso livre-arbítrio e todo o esforço dele é de salvação de cada um de nós, né? Cada um de Padre nós. Paulo, eu fico pensando, isso que está acontecendo, essa pandemia que a gente não consegue entender como começou e o que é,
é uma ira de Deus? Eu penso que sim, porque Deus, tudo que está ocorrendo na história da humanidade faz parte, Deus está por trás, né? Deus é o Senhor da história. É o Senhor da história. Não tem nada que aconteça que não passe pela providência divina, né? Deus, ele Porque a joga. gente não. É difícil de entender, porque Deus, ao mesmo tempo, ele dá a liberdade, está tudo acontecendo com a liberdade humana, mas ao mesmo tempo Deus está fazendo a sua história. Deus, ele tem um plano de salvação para cada um de nós e dentro dessa liberdade toda. E então Deus, ele vai fazendo tudo para que nós acordemos, para que nós lembremos que ele é o grande Senhor e que se eu não sigo os seus caminhos, mesmo que agora este mal não seja tão patente assim, né, eu estou me perdendo. Eu estou me perdendo. E o mal que será, o grande mal mesmo, será não viver com ele para sempre no seu reino. E o inferno, né? Porque o inferno é muito pior do que todo esse mal que a gente está vendo, né? O inferno não tem palavras para descrever o que é inferno. E o próprio sofrimento do purgatório, que é muito grande também, né? Como comentamos. Tem Então, aquela o mal passagem. vai vir de alguma maneira para aqueles, mas é porque eles estão escolhendo esse caminho. Eles é que querem isso, né? Tem aquela passagem do Evangelho que fala sobre justos, quando houver 500 justos, 60 justos. É isso, né? É verdade, a gente não falou dessa passagem, né? Falamos, acho que é só de passagem, quando Abraão ele vai resgatar o seu sobrinho Lot. Falamos disso, né? Na cidade de Sodoma e Gomorra. Eu É. Duas faltei. cidades que eram a abominação da desolação, né? Vamos dizer assim, que estavam fazendo mal ali de uma maneira, enfim, terrível. Então Deus ia destruir aquela cidade e aí então aquela conversa entre Abraão e Deus. É. Senhor, mas puxa vida, será que não tem, né, 300 justos? Se houver 300 justos e tal, o Senhor não destruiria? Né? E aí Deus dá a entender que não tem. E se tivesse, não sei o Não quê, tem. né? E aí não tinha, só tinha o Ló, só tinha o Lot. Né? Só um. Só um. E aí ele tira o Lot e aquela cidade é destruída. Sodoma e Gomorra. Que coisa, né? Então, Que coisa. né? Com certeza tem a Esse, mão de Deus, né? Porque quando que a gente pode imaginar que no ano passado, a essa mesma altura, a gente poderia imaginar que o mundo parou, Nunca. né? pois é. Pois é. Os grandes valores econômicos do mundo hoje praticamente não servem para nada, né? É, Nada. exatamente. Então, e não só isso, mas muitas coisas que vão acontecendo, né? Deus permitir, enfim, situações que vão ocorrendo no dia a dia, né? Nas nossas famílias, né? Por que que acontece isso? Por que que não sei o quê, A né? gente Tudo fica isso se faz perguntando. parte do plano de Deus de salvação. O que Deus quer é a salvação de cada um de nós. Ele quer também que a gente reflita, né? Nessa época. Parar É, e refletir em tudo que a parar e gente tem refletir. feito. Mas tem muita gente que Exatamente. não mudou ainda. Hã? Muita gente? Tem muita gente que não mudou ainda. Pois é, Ah, pois é, exatamente. infelizmente, né? Que está numa situação que vamos dizer assim, o que mais geraria medo nas pessoas é a morte, né? É, Mas as pessoas estão distantes. Se elas não têm como, né, vocês, né, É mais o medo, né? que alguém próximo que faleceu, então a pessoa vai vivendo dentro da sua bolha, dentro da sua casa, com internet, séries, e seu na ilusão, trabalho, né? Só. né, naquela ilusão e, né, tocando a sua vida achando que aquilo é a maravilha, né? Está fazendo a maravilha de todas, né? Mas dentro de uma ótica egoísta, individualista, não é? Sem pensar no próximo, sem pensar em ajudar quem está precisando, não é? Então, Porque o dinheiro hoje não conta muito, né? O que pois é, conta mais é a solidariedade, né?
exatamente. Não, eu acho que contei, né, de um grande empresário que me procurou e falou que o dinheiro era, enfim, tinha feito perdê-lo, que ele se perdesse, né, com dinheiro, né, que não tinha estrutura para ter tudo aquilo que ele tinha, né? Então é isso, né? Por exemplo, esses grandes bens que todo ser humano deseja, né? A paz, né? A paz É o que interior, mais a gente quer, a paz. não é? E a paz, São Quase José mal. Maria, ele falava assim, que a paz é consequência da guerra, né? A paz se obtém com a guerra. E qual a A gente, guerra? a A gente guerra fica, interior, a guerra dentro de nós, entre o bem e o mal. É a a gente, vitória do bem sobre o mal. a Porque, gente fica um pouco, a fala, gente fica um pouco assim revoltado que tem muita gente, e é o que mostrou o filme, né? Tem muita gente fazendo mal, né? E ganhando vantagem por tudo, é, né? E aí a gente tem uma pergunta: onde está Deus aí, né? é, Mas daí o senhor mesmo falou que Deus quer a nossa salvação, né? é. Mas fica uma pergunta no ar: por que quem faz o mal tá na frente às vezes, né? Então, eu falei aqui, eu comentei que é como se Deus, ele disse assim, como Deus ele vê tudo e vê tudo no presente, ele já sabe o que vai acontecer com cada um, o destino de cada um, ele sabe tudo, né? É, então, vamos imaginar que essa pessoa, ela não vai ter salvação, né? Então, Deus, ele como misericórdia ainda, porque a gente fala assim que o próprio o sofrimento das pessoas que não seguem o caminho do bem é um sofrimento que ainda é muito atenuado pela misericórdia de Deus, né? Como Deus é tão misericordioso, por exemplo, o próprio inferno seria muito pior se Deus não fosse infinitamente misericordioso, né? Então, Deus sendo misericordioso com esses seus filhos, todos nós somos seus filhos, né? E ele sofre muito com cada um de nós, se alegra muito e sofre muito com cada um de nós. Então, se vê lá que um filho, infelizmente, ele vai estar seguindo o caminho da não salvação, ele vai permitir alguma felicidade, mesmo que seja terrena, vamos dizer assim, né? Para essa pessoa, né? Que ele tenha o mínimo de felicidade, mesmo que seja aparente também, né? Porque a felicidade da corrupção, por exemplo, a felicidade da mentira, é uma felicidade que não dá paz, né? Não tem a paz interior, Não. não é verdade? Então, é. É uma E, ilusão. e imagina o que devem sentir essas pessoas lá em uma prisão, quando são presas e tal, aí que elas estão paradas e não podem fazer nada, aí elas são obrigadas a refletir, né? Refletir na vida, refletir nos Ai, é atos, muito triste. É não é? muito triste isso. Aí que elas Sim. vão pensar no mal que elas fizeram, não tem como, né? Ali né? Refletinador, né? né? Ali é um momento. Por isso que muitos se convertem. Inclusive, tem um santo que ele se converteu na prisão. A É, gente fala que assim, que santo é? é um santo assassino. Opa, que horror! Um santo assassino. Depois vocês podem olhar no meu site lá. Tem a história do santo assassino. Ah, É um francês que era de uma família abastada e tal, e que eu não lembro agora direitinho a história, mas o fato é que ele, ele ia pegar um dinheiro no banco, ele ia sair de casa, e não sei o que, ia ter a sua própria vida, ia sair, e foi ao banco para pegar a sua parte, vamos dizer assim, da herança, e o banco não deu o dinheiro, e ele saiu meio revoltado na rua, e aí alguém, acho que brigou com ele, como ele estava com a arma, né, para se proteger do que pudesse acontecer, ele acabou, né, veio um policial lá e não sei o que, acabou atirando no policial. Então, e matou o policial. Aí foi preso e aí ele, na prisão, ele se converte. Se converte. Né? graças a Deus. Então, Eu tenho muita dor das pessoas. muito triste, né?
Muito triste. Qualquer dia, quando der, eu te contar uma história que eu tive com bandidos. Que eu te falei hoje à tarde até. Ah, sim, daquele lá que entraram, aqueles que entraram, na nossa casa. Mas foi muito especial. Eu sinto que eles querem sair dessa vida, na maior parte das vezes, mas eles não conseguem. Aquele dia eu tive a real presença disso, sabe? Com a fala de um deles, que eu acabei conversando com todos eles, né? E é muito triste a situação. A gente tem uma espécie assim de lugar comum achar que o bandido vamos dizer assim, totalmente mal, né? Totalmente mal, né? Mas não é bem isso, né? Lógico Eles que tem vivem uma vida muito difícil. níveis, eu assisti uma entrevista com o Fernandinho Beiramar, né? E lá ele fala que ele começou entrando no tráfico porque ele queria ajudar a mãe dele, ter uma condição de vida melhor, né? E ele era moleque, tinha 14 anos de idade e viu que aí era um caminho, né? Estava ali, né? Na frente dele e tudo para ele tentar dar uma desespero. Só que ele era muito inteligente, é muito inteligente. E com 15 anos, um ano depois, ele passou a ser chefe do tráfico lá na comunidade dele. E aí ele vai sendo dominado, né? Aí é uma luta, né? Se a pessoa não vence o mal, sim, aí foi sendo dominado e passou a, vamos dizer assim, usar toda a sua inteligência para o mal. Não tem mais jeito, Mas, enfim, mas não é assim uma pessoa, ele dando a entrevista, você vê que tem lá um fundo bom, né? Tem um fundo, apesar de todo o caminho que ele seguiu, né? Muito bem, então espero que vocês não fiquem, né, abatidas. Não. Isso aí é só para a gente ter experiência, né, da vida, do ser humano, mas que Deus está fazendo a sua obra em tudo isso, né? Como dizia também São José Maria, acho que eu falei aqui, né? Nós estamos olhando como um panô do lado de trás, onde os fios todos estão emaranhados e bagunçados, e parece que está sendo uma coisa horrível ali. Mas do outro lado está saindo uma obra-prima, né? Deus está realizando a sua obra. Sim. Né? E está valendo a pena, ele fala assim, vale a pena, por isso que ele morreu na cruz, né? Se não valesse a pena, né, tudo que ele está fazendo, ele não teria morrido na cruz, não estaria na Eucaristia, né? Imagina ele lá na Eucaristia sozinho, né? Nas igrejas e tal, o próprio Deus num pedaço de pão. Meu Deus do céu, isso aí é muito amor, né? Então, com certeza. E com Deus venceremos todas as batalhas. Então, claríssimo, né? Na verdade, o Gedeão, quando ele vai batalhar, Deus ele junta, se não me engano, 30.000 judeus para batalhar contra a outra, eu não lembro agora com quem que ele ia lutar. Mas aí Deus ele fala assim, não, é muita gente. E eu acho que estava mais ou menos no mesmo número do outro exército lá. Falou, não, muita gente. Vamos fazer o seguinte, aí ele faz duas coisas para diminuir as pessoas. E uma delas é as pessoas que vão tomar água no rio, as que tomarem água lambendo como os cachorros, esses aí eles ficarão para batalhar. E aqueles que se ajoelharem para tomar água e com a mão e tal, esses aí não irão para a batalha. E acabam ficando 300. 300. E eles vencem a batalha. E sabe como é que eles vencem a batalha? Eles vencem a batalha de uma maneira super bizarra. Deus ele fala para eles de noite subirem uma montanha e tocarem umas trombetas a todo vapor. A todo vapor. E quando aquele exército lá, que estava lá dormindo no acampamento do inimigo, ouve aquele barulho ensurdecedor no alto da montanha, eles têm a impressão que é muito mais, que são uma quantidade imensa.
e aí eles já acham que estão lá no meio deles, porque é tudo escuro. Então, eles lutam contra eles mesmos e eles todos se matam. Todos. Nossa. Ah, meu Deus! Você viu? Coisa, né? Uma Nossa! coisa assim que você fala Nem assim, teve tantos problemas. Bizarro. né? Inteligente que Deus é. Maravilhoso. Então, com 300 homens, 300 conquistou aquela batalha. Quer dizer, Deus ele faz uma coisinha de nada, ele já... É, Ou seja, ele é poder. com ele sempre vencemos. Amém, amém. Vamos vencer. Muito bem. Então, até terça-feira agora. Boa noite, padre. Boa Até a noite, próxima. tudo de bom. Boa noite, tudo de Fica com bom. Deus. Bom domingo. Tchau a todos. Boa noite. Beijo a Tchau. todos. Tchau. Beijo, Dia tchau. das Mães para todas. Beijo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite, bye. Boa noite, obrigado.